Educação alguns comentários dos inscritos perguntando sobre: Tancredo, qual que é o próximo passo após o processo de inscrição e saindo aí o resultado da classificação dos candidatos para convocação, no caso de professor, inspetor escolar, especialista da educação, e no caso da contratação para ATB, ASB ou analista educacional. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo de quais serão as próximas situações que nós vamos viver, que nós vamos passar na educação. Então é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final. Eu não poderia iniciar esse vídeo sem antes passar para vocês um cronograma importante que está na tela para você nesse momento, que é esse aí, ó. Primeira coisa, nós tivemos no dia 22 de janeiro a divulgação de uma listagem, que de fato uma listagem preliminar. Então eu já sei que tem candidato que imprimiu esse resultado e já está dando ele como definitivo. Não faça isso. É um resultado preliminar e que muito provavelmente vai sofrer alteração. Então é muito importante que você acompanhe esse cronograma que eu vou apresentar para você em seguida. No dia 23 de janeiro até o dia 26, todos os candidatos que fizeram a inscrição, tanto na convocação quanto na contratação, poderão fazer a correção ou alteração dos dados informados na primeira etapa, se necessário. É muito importante você entender que com o acesso que você cadastrou, você vai poder acessar este documento, esta inscrição, e mudar aquilo que você achar que está errado. Ah, eu coloquei um dado lá que não está batendo com a minha contagem de tempo. Então você tem exatamente até o dia 26 de janeiro, do dia 23 de janeiro, às 10 horas da manhã, ao dia 26 de janeiro, até às 12 horas desse dia, para fazer essa alteração, para fazer essa mudança. E lembrando que a lista definitiva sairá no dia 1º de fevereiro, a partir das 10 horas. Eu vou fazer um vídeo explicando vocês e mostrando aí o resultado, não há problema nenhum, vamos colocar os links, mas você vai acompanhar nesses mesmos sites pelos quais você pegou a sua classificação preliminar. A partir do dia 1º de fevereiro, não há que se falar mais em classificação preliminar, há que se falar em divulgação da classificação definitiva dos candidatos inscritos. E aí paro nesse momento o vídeo para responder alguns questionamentos dos candidatos que perguntam qual é o próximo passo. Afinal de contas, a partir do dia 1º de fevereiro, saindo o resultado, o que eu faço? Eu já imprimi a minha classificação, estou com ela definitiva a partir do dia 1º de fevereiro, repito, aquela classificação preliminar, você guarde ela, mas ela provavelmente vai sofrer alteração, vai mudar ali o número de classificação, porque às vezes algum candidato vai alterar a contagem de tempo ou para mais ou para menos, e aí vai sofrer uma alteração no resultado final, na lista de classificação final, tanto para convocação quanto para contratação. Então é importante que você imprima esse documento a partir do dia 1º de fevereiro. Mas seguindo aqui com o vídeo, hoje eu estou aqui com o objetivo de apresentar para vocês algumas informações importantes, como essa que diz respeito, por exemplo, ao processo de divulgação das vagas. Onde é que eu acompanho, qual site que eu acompanho os editais de designação, de contratação, de convocação, o nome que você quiser. Mas onde é que eu descubro onde tem vaga para o processo de contratação, convocação? Existe um site, controlequadropessoal.educacão.mg.gov.br/divulgação. Se você clicar exatamente desse jeito, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, você vai ter acesso a essa página que está aparecendo para você. E aí ali nós temos ali algumas informações sobre o processo de designação 2020 em caráter excepcional durante o regime especial de teletrabalho. Porque como teve a pandemia, as designações estavam acontecendo pela internet. Mas pela internet teve muita reclamação, principalmente porque um dos grandes problemas da designação é a transparência.
Fazer uma designação transparente é algo que muitos diretores fazem, sem problema nenhum. Mas a gente às vezes costuma perceber algumas reclamações em relação a esse processo de ocupação das vagas, que tem que ser feito com análise documental, que tem que ser feito da forma mais transparente possível para não prejudicar nenhum candidato. E nessa própria normativa está falando que mesmo no sistema online, todo candidato que se inscreveu, que mandou e-mail, tem direito à resposta. Nós não sabemos o que vai acontecer a partir daí. A gente não sabe se vai mudar o endereço eletrônico do site onde serão publicados os editais, mas a princípio a informação que nós temos de momento é essa aí. Você vai acessar controlequadro.pessoal.educacão.mg.gov.br/divulgacão, do jeito que está aí, e vai acessar esta página. Você vai pesquisar, aqui aparecem todas as superintendências regionais de ensino, e aí você pode escolher a superintendência, o município, né? Vamos colocar aqui Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, Belo Horizonte, e a escola. Aí nós temos todas as escolas pertencentes à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A. Da mesma forma, podemos fazer com a B, com a C, com todas elas, tá, pessoal? Então olha aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, Caxambu, 7ª SRE. E aí vão aparecer as escolas de Caxambu. Então aqui, Escola Estadual Domingos Gonçalves de Melo, Ruth Martins, Cabo Luiz de Queiroz, Centro de Educação Profissional de Caxambu. E aí você manda pesquisar. Claro que não vai aparecer nada aqui, pessoal, por quê? Porque não tem ainda edital publicado. Falando em edital, gostaria de mostrar para vocês na tela nesse momento. O edital de designação é esta folha que está aqui, pelo menos era o que saía no sistema, tá? E esse é um edital de divulgação de vagas para designação, inclusive é lá da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B. Olha aqui, a 42ª SRE, a qual pertence à minha instituição de ensino, a nossa instituição. Informações gerais, aí coloca o município, a unidade de ensino, escola estadual, o nome da escola, vem assim completinho, lá quando você clica naquele documento, tá? Quando você clica naquele documento, naquele anterior, controle de divulgação de vagas, vai aparecer exatamente esse edital aqui. E se você for até a escola polo, a gente não sabe onde acontecerá presencialmente as designações, certamente esses documentos estarão publicizados lá, ou em painel, ou na mesa, mas eles têm que estar lá para todo mundo ter acesso. E está na internet também. Então, normalmente o diretor de escola, pela resolução anterior, ele tinha que pegar, divulgar a vaga com um prazo de 48 horas ou 72 horas no caso do polo, e 24 horas quando as designações voltarem presencialmente para as escolas. Então, quando a designação, ou a convocação, ou a contratação acontecia na escola, o diretor tinha que publicizar essa vaga com 24 horas de antecedência. Esse aí, ó, esse documento, ó, ele era mandado para a escola polo. Para quem não sabe que a escola polo é uma escola onde acontecem as designações, os encontros com os gestores, tem um grupo de escolas estaduais que pertencem àquela região, e aí eles fazem encontros, reuniões, e as designações acontecem assim, as convocações ou contratações acontecem assim. Eles fazem uma chamada pública dizendo para vocês que na escola X haverá designação para o cargo Y, vamos colocar SB, ou professor de Química, vai ser lá na escola tal, no dia e hora definidos conforme edital publicado. Então é importante que você acompanhe no controle de quadro pessoal, exatamente onde tem a divulgação de vagas, essas vagas. E esse é o documento aqui, ó, o edital. Pode ver que tem aqui o cargo, esse caso aqui é um de auxiliar de serviço de educação básica, por isso poderia ser professor. Categoria profissional PEB, ou aqui no caso ASB, auxiliar de serviços gerais. Natureza da designação pode ser cargo vago ou cargo em substituição. Tem o conteúdo no caso de professor. Atenção aí, professor, regente de aulas, pode estar aqui história, geografia, matemática, física, química, filosofia, sociologia. O nível de ensino, se é os anos iniciais, finais ou ensino médio. Turno, se é manhã, tarde ou noite.
Carga horária, se o regime básico é de 30 horas, no caso de ASB, 30 horas semanais. Se for TB, 30 horas semanais. Se for professor, 24 horas semanais, quer dizer, um cargo completo. Tem adicional de exigência curricular, que é outra opção. Tem um vídeo que eu vou tratar especificamente sobre o adicional de exigência curricular ou do adicional de extensão de jornada, no caso aqui é o AEC. Por exemplo, professor de língua portuguesa. Um cargo completo é de 24 horas semanais. Um terço é fora da regência, 8 horas. Então ele efetivamente ministrará 16 horas aula em sala de aula e essas outras 8 é fora da regência. Aí entra o módulo 2, mas é outro vídeo para não confundir ninguém. Mas um professor de língua portuguesa, se você pegar a grade curricular, são 5 horas aula por semana. Cada turma que o professor entra, ele tem que dar 5 aulas. Então é como se tivesse aula de segunda a sexta-feira, uma aula por dia, se o horário assim for definido. Mas são 5 horas, isso é o básico da matriz curricular. E aí o professor trabalha com 4 turmas. Então ele vai ficar com 16 aulas mais 4 de adicional de exigência curricular. Então isso tudo vem informando aqui no edital, se o número de aulas que você vai assumir. E aqui o período, se for substituição tem o período inicial e final. E se for cargo vaga, costuma vir assim, ó, a data inicial até o final do ano, 31/12, né? Agora isso aí é de 2021. E aí uma observação, olha, esse cargo de ASB, no caso que é de disciplina dos alunos, na execução de merenda, ou se for professor para ministrar aulas para os anos finais do ensino fundamental, são 2 turmas do 8º ano e 2 turmas do 9º, são turmas bem agitadas que requerem uma atenção especial. Bom, vai colocar assim não, mas costuma ter, viu? Esse tipo de informação. Ou o caso de professor de apoio, que vai trabalhar com aluno com necessidade especial, costuma estar aqui na observação toda essa informação. Que tipo de necessidade o aluno precisa, que tipo de síndrome muitas vezes acompanha aquela criança. Claro, não coloca o nome da criança para expor, você pode colocar as iniciais. Eu normalmente não coloco inicial não, eu coloco só a situação que se encontra no laudo, sem colocar o nome da criança. Mas aí o servidor, ao pegar a designação, já sabe que tipo de situação que ele vai enfrentar. Nesse campo de observação é fundamental que o diretor preencha todas as informações possíveis. Inclusive, se tiver problema com o servidor na escola, a gente fala assim, olha aqui, você pegou a vaga. Por que você não está dando conta? Bom, pode ser vários fatores, tá, pessoal? Mas tá ali a observação, nós colocamos tudo. O servidor chega na escola e fala assim, mas eu não quero trabalhar na cozinha não, hein? Fala, pera aí, mas tá no edital. Não quero trabalhar com esse aluno não. Fala assim, mas tá lá no edital que você ia trabalhar com esse aluno. Ou com 2 turmas de 7º ano. Não, tava não. Tava aqui, ó. Então esse documento ele é importantíssimo para resguardar o professor e para resguardar a direção da escola. Documento importantíssimo. E aqui nesse documento do edital, costumam ter também os documentos necessários para você apresentar no ato da convocação ou da contratação. No caso aqui foi feito com base na legislação anterior, não vou ler. Mas se quiser dar uma paradinha no vídeo aí e passa uma leitura. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Nós estamos aguardando sair uma resolução que trata sobre essa questão. A documentação, essas informações gerais. Mas vamos seguir com o vídeo que tem mais informações. Após a leitura do edital, tem data, tem todo o momento aqui, ó. Vamos aguardar esse ponto aqui, ó. Eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto aqui, ó. Vou até sublinhar aqui, ó. Olha o local para comparecimento, onde que você vai. Olha informações gerais da unidade de ensino, qual a escola, o endereço da escola. Cuidado, porque tem pessoas que se atentam para isso aqui, ó, o endereço da escola, e vão lá no endereço da escola. Mas às vezes a designação vai ser em outro local, companheiro. Olha aqui, ó, o local para comparecimento. Beleza? É aqui, ó. Então fica atento nisso. Eu mesmo costumo colocar grande aqui, ó, nesse campo. Ó. Eu escrevo aqui mesmo, ó, letras garrafais. Mas já teve situação de servidor aparecer aqui na escola, sendo que a designação era lá no polo. Então, o edital ele vai contemplar tudo. Se você ativar o sininho no canal de educação, eu passo a informação todas para vocês. Sobre os locais, tudo isso a gente coloca na descrição do vídeo para vocês. E aí tem um outro documento também, que é o quadro informativo. Isso aqui é um documento que o candidato, depois que pega a designação, a convocação, a contratação, ele assina o contrato. E aí esse é um documento que vai ter informações gerais sobre o código do grupo, código natureza, o início e o término do contrato. É como se fosse o seu contrato de trabalho.
esse documento é importantíssimo, o servidor tem inclusive direito a uma cópia desse documento, porque o diretor assina, o servidor também assina e o inspetor. Depois que o inspetor assina, tudo tranquilo, entre aspas, porque também existem situações do servidor às vezes pegar uma designação, lograr uma designação, chega até a escola e fala assim na escola: ó, infelizmente essa vaga não existe, olha, infelizmente, não felizmente assim entre aspas, mas é ruim para o candidato, mas é porque às vezes falam também que chegou o servidor efetivo. Então assim, é raro de acontecer, mas são situações que podem acontecer, é bom a gente chamar atenção para isso.